Nós chegamos a engravidar na semana retrasada, fizemos todo o diagnóstico de pré-natal de baixo risco e aí a gente começa com um pré-natal de alto risco, né? E aí eu já começo o pré-natal de alto risco resgatando algumas coisas do pré-natal de baixo risco que são importantes. Como, por exemplo, a primeira pergunta que foi que o povo estava me xingando porque eu fui parte da banca da semana passada da prova que aconteceu e o povo queria me assassinar, que eu fiz a seguinte pergunta na prova: quantas consultas de pré-natal de baixo risco? Uma das questões era quantas consultas do pré-natal de baixo risco eram necessárias para poder estar inscrito no CIS pré-natal de maneira adequada. Quantas consultas no pré-natal de baixo risco? Baixo risco. Quantas consultas? Qual era o mínimo de consultas no pré-natal de baixo risco? 6. Uma no primeiro, 2 no segundo, 3 no terceiro. Até aí tudo bem. Aí eu faço a segunda pergunta, que foi a questão número 19 da prova. Quantas ultrassonografias é exigido no pré-natal? Quantas ultrassonografias é exigido no pré-natal de alto risco? Alto risco. 3, tá? No pré-natal de baixo risco, se eu tivesse feito essa pergunta, era nenhuma, tá? É garantido pelo menos uma, mas o pelo menos significa que não necessariamente você precisa ter, tá? No pré-natal de alto risco, a gente tem 3 ultras. Quando serão essas 3 ultras? Pré-natal de alto risco. No primeiro trimestre, onde a gente vai identificar a questão da data provável do parto, né, através da data da última menstruação, e vou ver a questão da implantação, né, desse ovo, implantação e inidação do ovo. A do segundo trimestre seria qual? Morfológica, perfeito. E a última seria uma obstétrica simples. É isso que o Manual de Pré-natal de Alto Risco de 2014 fala pra gente, tá bom? Então vamos reformular. Pré-natal de baixo risco, eu não tenho nenhuma garantida. Porém, a gente tem aí pedindo que você faça uma, onde você vai ser garantida que a gente tenha essa umazinha aí, a questão do primeiro trimestre. Tá frouxo. Aqui. Já no pré-natal de alto risco, eu tenho aí pelo menos quantas consultas? 6. Pelo menos 6 consultas, igualzinho do pré-natal de baixo risco, tá, gente? O que vai identificar um do outro é o intervalo entre as consultas. No pré-natal de baixo risco, eu tenho que ter pelo menos 6. Mas com o intervalo entre uma e outra de 4 semanas. Já no pré-natal de alto risco, não necessariamente a gente vai ter aí as 4 semanas de intervalo. Eu posso ter uma quantidade de semanas menor nesse pré-natal de alto risco, tá? Então, pré-natal de baixo risco, eu tenho 6 consultas de pré-natal, com o intervalo de 4 semanas e nenhuma, talvez, ultrassonografia. No pré-natal de alto risco, eu tenho que ter pelo menos 6. O intervalo, ele pode modificar de acordo com o quadro da paciente. E a gente tem que lembrar que eu tenho pelo menos 3 ultrassons. Uma no início da gestação, que a gente vai ver aí a anidação do ovo, né? E a questão de implantação, tudo direitinho. E data para cálculo de data provável do parto também. A segunda, que vai ser a morfológica, que vai ver todos os sistemas do corpo. E a última, a primeira, ela vai identificar a anidação e a parte de data da última menstruação, se está compatível com a idade gestacional. A segunda é a morfológica. E a terceira e última é uma obstétrica simples, onde a gente vai fazer a avaliação aí
desse feto, dessa placenta e da passagem desse fluxo de sangue entre esse feto e essa placenta, ok? Então aí a gente tem essas questões. O manual de baixo risco ele foi todo reformulado em 2014. Então muitos de vocês vão ver coisas aqui que na faculdade de vocês era diferente. Não tem problema nenhum. A bibliografia que cai no concurso é essa daqui, tá? Então, assim, a partir de agora, desapeguem da prática, porque algumas coisas se modificaram ao longo aí, tá bom? A primeira coisa que a gente já falou aí, que é a questão da gravidez enquanto não doença e que a gente tem que melhorar a questão de qualidade de vida dessas gestantes. Porém, o objetivo do pré-natal de alto risco é diminuir essa morbimortalidade materna também. Com um detalhe, gente, a gente vai ter que avaliar os fatores de risco da gestação. Claro que quando a gente for falar de fatores de risco agora, vocês vão falar assim, só um pouquinho, nada a ver, tem muita coisa aqui que não é fator de risco propriamente dito. Deixa eu ver aqui a página. Fatores de risco aqui. 70, que eu tô resgatando a última aula, tá, gente? Pra gente começar. Nós estamos na página 70, resgatando a última aula, que tem muita gente que não veio ou que porque já tem 3 semanas não lembra mesmo. E aí a gente vai falar um pouquinho de fator de risco dessa gestação, tá? A gente vai considerar fator de risco fatores na ordem biopsicossocial, a gente vai considerar fatores individuais, fatores da patologia atual e a gente vai estar identificando aí fatores também da história pregressa dessa mulher. Então, eu já vi questão da própria Unirio querendo saber que aquele fator era o quê? Se ele era biopsicossocial ou se ele era individual, tá? E colocou uma série de opções e você tinha que marcar, todos eles estavam corretos, somente a classificação do fator de risco que estava errado. Então, a gente vai dizer que é fator de risco para a gestação quando você tem os extremos de idade, menores de 15 anos ou maiores de 35 na primeira gestação, tá? Isso vai ser considerado primeira gestação. Eu, por exemplo, eu engravidei da segunda vez com 40 anos, mas para mim isso somente não seria só a idade não seria um fator de risco, porque eu já tinha uma gestação anterior, tá? Apesar do intervalo interpartal ser maior do que 5 anos, tá? O meu foi de quase 11 anos de um intervalo de parto para o outro. Mas isso não era fator de risco só propriamente dito. Mas o extremo de idade a gente vai considerar porque a partir de 35 anos a gente tem um problema. Se é primeira gestação, essa mulher já nasceu com a quantidade de óvulos que ela iria gastar a vida inteira, não é isso? E de repente ela gastou o primeiro com 35. Então o risco dessa mulher ter algum tipo de anormalidade cromossômica ou até mesmo problema de má formação é maior, tá? Não é só porque ela engravidou pela primeira vez aos 35 anos, mas pela questão da quantidade de óvulos dela já está um pouco passado para a idade, tá? Então isso é uma coisa. No caso de 15 anos, a gente vai utilizar 2 critérios para pensar. O primeiro critério é que a gente falou na nossa primeira aula, hoje é a terceira, que toda gestante abaixo de 14 anos, ela é uma pessoa que sofreu vítima de violência sexual. E aí por quê? Porque todo menor de 14 anos é considerado estupro presumido, tá? Então, toda gestante que chegar pra gente com 14 anos para baixo, a gente tem que preencher o SINAM. O que é o SINAM mesmo? Sistema de Informação de Notificação de Doenças e Agravos, tá? Então, eu tenho que registrar isso. Inclusive, violência sexual, que é o que vai entrar no SINAM, é de 24 horas, tá? É notificação de 24 horas. Eu tenho até 24 horas para poder registrar. Claro que isso não acontece de verdade, mas para a prova do concurso, ela foi vítima de violência porque foi estupro presumido, então a gente tem que anotar no SINAM, tá? Uma outra coisa que é importante a gente dizer é que nenhuma mulher está apta para engravidar se ela tiver 2 anos
tem que ter no mínimo 2 anos após a menarca. Então, se ela teve a menarca dela aos 13, aos 15 anos, o corpo dela ainda está se preparando para estar pronto para engravidar, tá? Se ela teve menarca aos 15, ela só vai começar, o corpo dela está totalmente formado a partir dos 17, tá? Isso vai influenciar por quê? A idade da menarca? Por conta justamente da organização corpórea, dos caracteres sexuais secundários e a questão de formação óssea, a questão de hormônio e a parte de nutrição, ok? Os fatores de risco relacionados à profissão, ocupação. Gente, toda mulher que tenha alteração associada à carga horária, rotatividade de horário, exposição de agentes químicos, agentes biológicos, ela é considerada de risco. Então, todo mundo na enfermagem é risco, tá? E, inclusive, quem é regido pelo sistema das leis da consolidação das leis do trabalho, CLT, ele te garante que você, quando engravida, você pode modificar o turno, você pode mudar de turno sem prejuízo de salário. Então, se eu trabalho à noite, tenho adicional noturno e engravidei, eu posso levar o meu adicional noturno e ficar durante o dia, tá? Muitas pessoas não querem porque já trabalham à noite, porque tem outras situações de demanda, mas tem que ser oferecido. Da mesma forma que tem que ser oferecido também a questão aí de você não mudar de atividade, mas sim ter uma adequação de atividade de acordo com a sua limitação atual, tá? Então, você vai ter mais períodos de descanso, você vai ter direito ao afastamento sem prejuízo e uma série de questões. A renda familiar baixa, situação conjugal instável, baixa escolaridade, condições ambientais desfavoráveis, tudo isso está relacionado à questão de nutrição e à questão relacionada muitas vezes à higiene. Então, isso conduz para que a gente tenha aí um pré-natal de alto risco. O que é uma grande besteira também, uma vez que se fosse assim, qualquer um que morasse em comunidade seria pré-natal de alto risco, e não é na realidade, tá? Mas para a prova de concurso isso constitui uma realidade. Quem tiver peso menor do que 45 ou maior que 75 e altura menor do que 1,45, tá? E a questão das dependências de drogas, tanto lícitas quanto ilícitas, onde essa mulher deve ser encaminhada para ter o parto em uma situação, numa maternidade que tenha uma UTI neonatal favorável para a absorção desse feto, tá? Pelo risco de prematuridade, pelo risco de abstinência, pelo risco da hipoglicemia e outras malformações. Por exemplo, hoje a gente tem 2 maternidades no Rio de Janeiro que são referência para o uso de drogas. A primeira maternidade é a Maria Amélia, que fica ali atrás do Hospital Souza Aguiar. Ela é referência principalmente para crack. E a segunda é a maternidade escola do UFRJ, que também é referência para gente, tá? As outras maternidades até absorvem, mas não tem referência para isso, ok? Condições psicológicas desfavoráveis a gente também vai considerar como fator de risco biopsicossocial. Mas a gente tem fatores de risco aí relacionados à história reprodutiva anterior. Então, se você teve uma história de uma morte perinatal explicada ou inexplicada, se você teve já história de abortamento, história de infertilidade ou esterilidade, um intervalo interpartal menor que 2 anos ou maior que 5 anos, se você é nulípara sempre e se você é multípara também, se você já teve algum tipo de síndrome hemorrágica ou hipertensiva e se você já teve uma cirurgia uterina anterior. Então, se você fez uma retirada de um mioma, você acaba sendo um pré-natal de alto risco pelo risco de justamente a gente ter esse útero aí ficando fragilizado quando ele começar a distender e podendo até romper, fazendo ruptura uterina, tá? Então, por exemplo, se eu tive uma história de um abortamento ou de uma situação de infertilidade, eu fiz uma inseminação artificial. Se eu fiz inseminação artificial, naturalmente eu tenho que ser avaliada com mais frequência, principalmente nesse momento de inidação do ovo no primeiro trimestre, tá? Se eu já tive uma situação de reversão de infertilidade, eu já tinha feito uma ligadura tubária e de repente eu reverti, também a gente vai ter que fazer aí esse acompanhamento mais de pertinho, tá?
Aí vamos para os fatores de risco nesta gravidez, vamos para os fatores de risco na gravidez atual, nas intercorrências clínicas desse indivíduo. Se essa mulher já era cardiopata, pneumopata, nefropata, endocrinopata, principalmente diabética, ela vai ter que ser monitorada. É diferente de você já ser diabética e engravidar, do que você engravidar e ficar diabética. Tá? A gente vai ter aí dois mecanismos diferentes, mas que ambos preocupam. No primeiro, se você já engravida e é diabética, você vai ter dois problemas. Primeiro, que as medicações que você vai tomar, elas no primeiro trimestre são teratogênicas. Metformina, glibenclamida, os antidiabetogênicos orais, 90% deles causam algum tipo de malformação no primeiro trimestre. Então, a gente não pode utilizar, tá? Então, vai fazer segurar com a boca e com a insulina, né? E se você... E aí, a tendência é que o seu fetinho seja grande ou pequeno? Não. Se você já está diabética e engravida, normalmente a gente terá bebês piggies, tá? Então, todo mundo que já era diabética, por exemplo, do tipo 1 ou 2 e engravida, vai fazer um bebezinho pig, pela literatura. Já a diabética gestacional, aí sim, ela tem o risco aumentado para os bebezinhos. Tá? A hipertensa crônica, teremos problemas com ela também, né? Porque da mesma forma, as medicações que muitas hipertensas tomam, elas vão ter que parar de tomar, e aí a medicação de escolha para a hipertensão na gestação é a hidralazina, e a gente vai ter aí também metildopa, que muitas delas, se já eram hipertensas, não vão conseguir segurar os níveis pressóricos normais com isso, né? As doenças infecciosas, as autoimunes e as ginecopatias. Então, se eu sou mulher e eu tive Zika vírus em 6 meses e engravidei, eu tenho que ser monitorada, porque ainda não zerou o meu risco de desenvolvimento de microcefalia. Tá? Então, normalmente a gente orienta que a mulher que teve Zika vírus ou com parceiro com Zika vírus faça o uso de preservativo durante 6 meses, 180 dias, tá? Após o aparecimento dos primeiros sintomas. E a gente tem aí a doença obstétrica na gravidez atual, que a qualquer momento essa mulher pode estar apresentando desvio de crescimento uterino, trabalho de parto prematuro, ganho ponderal inadequado, tanto para mais ou para menos, pré-eclâmpsia, amniorexia, hemorragias na gestação, isoimunização e óbito fetal. Independente do que ela venha apresentar, se ela apresentar alguma dessas patologias, ela será retirada do pré-natal de baixo risco e será visualizada no pré-natal de alto risco. Só tem um detalhe, todo mundo acha que enfermeiro faz pré-natal somente no baixo risco, não é isso? Justamente o contrário. O enfermeiro, ele integra a equipe multiprofissional no pré-natal de alto risco também, justamente para evitar complicações em relação à gestação atual, tá? No estado do meu amigo Pezão, daquele que paga parcelado ou não paga, pois é, então, esse meu amigo aí, ele investiu no início dos anos 2000 muito em enfermeira, tá? Inclusive, nas épocas, né, boas, que não era ele, eram os outros amiguinhos dele, até mesmo seu garotinho, né, garotinho, então, aquele que cresceu, pois é, eles investiram na capacitação de enfermeiras, tanto obstétricas quanto enfermeiras neonatologistas. E nessa época a gente trabalhava para ele feliz, porque a gente fazia até o plantão de 24 horas que estava garantido. E ele falou que a gente tinha que complementar, mas ele pagou especialização para a galera. Então a galera complementava feliz, fazia 12 horas lá no pré-natal de alto risco e a galera que era de neo no follow-up de neonatal. Tá? Ele deixou a gente feliz. Ele, além de pagar direitinho, ele deu uma investida. Não é o que está acontecendo agora, não, tá? Mas, só para deixar meu protesto registrado. Então, a gente tem aí essa questão do segmento
fazendo parte da equipe do pré-natal de alto risco, as enfermeiras, tanto obstétricas quanto a enfermeira neonatologista, tá? E foi com, mais uma vez, reforçando, já tinha falado lá atrás e vou falar de novo, foi confirmado, não sei como, mas já está confirmado o edital para o segundo semestre agora, para enfermeiro do DESIP na área de obstetrícia e neonatologia, para integrar a parte de pré-natal das mulheres privadas de liberdade. Está confirmado, saiu hoje. Tá? Pois é, foi confirmado, tá? O pessoal ali na Secretaria de Segurança Pública, ali do lado da Central do Brasil, confirmou. É mesmo. Tá? Não, evidentemente, só para quem tem especialização, que é para justamente que a verba que veio foi para o pessoal das mulheres privadas de liberdade. Mas dá tempo de fazer, Neo também. Neo também. Mas dá tempo de fazer. Até chegar dá tempo de fazer. Tá? Até chegar dá tempo de fazer a especialização. Mas vê direitinho, porque foi confirmado, só tem um detalhe, não vai ser a quantidade de vagas que tinha sido prevista. Vai ser uma quantidade de vagas bem menorzinha. Tá? Não sei como é que eles vão pagar não, mas... Não sei onde vocês vão trabalhar, porque não tem. Vai trabalhar no Roberto Medeiros, pode ser. Vai ser uma quantidade bem pequena, vai ser bem menos de... Porque não tem onde trabalhar, não existe lá, não tem. A gente atende hoje num consultório, onde o médico, tem um médico, tá, uma vez na semana, na quinta-feira, que faz o pré-natal delas. Pré-natal não, faz um acompanhamentozinho e quem colheu o preventivo delas eram os enfermeiros mesmo. Pois é, vai ser uma quantidade pequena de vagas, não vai ser muita vaga não. Mas de qualquer forma, gente, vale a pena investir. Para quem não tem matrícula nenhuma, vale a pena, não? Vale a pena. Vale a pena sim. Vocês, vale muito a pena, não tenham medo. Não, acho que não precisa ter medo não, acho que não tem medo não. Claro que, por exemplo... Muito a pena. Claro que, por exemplo, o DPEM vale mais a pena. Ah, sim. O DPEM vale bem mais a pena. O DPEM vale bem mais a pena. Mas, assim, de qualquer forma, para quem não tem muita expectativa e não tá com um bom concurso, vale a pena, mesmo sendo Estado. Tá? Vale a pena. Vale assim. Paga direitinho, não prazo. Mesmo ninguém recebeu. É porque é segurança. Não é saúde, é segurança, né? Entra pela parte de segurança. Então, assim, de qualquer forma, a quantidade de vagas vai ser pequena. Quem tem especialização e, de repente, está trabalhando fora da especialização, vale a pena fazer o concurso. Vai valer para NEL também. Vai abrir para... Na verdade, vai ser assim. Vai ser ou um ou outro. Entendeu? Vai ser ou um ou outro. Tá? O segmento da gestação de alto risco, a gente vai ter aí repercussão. Aí o que vai determinar se ela vai permanecer ou não no pré-natal vai ser repercussão entre a doença e a gravidez, a avaliação clínica dela, a avaliação obstétrica, a questão do parto e o aspecto emocional. Por que a gente tem que falar isso? Porque o manual ele é bem específico pra gente, ele diz o seguinte: às vezes a mulher entrou nesse pré-natal de alto risco por uma simples infecção urinária de repetição. Só que ela ficou tanto indo e voltando com infecção urinária de repetição, que às vezes vale mais a pena você mantê-la no pré-natal de alto risco para garantir para ela de que tudo vai dar certo, tá? Então o aspecto emocional conta bastante nesse caso, tá? Principalmente quando é a questão de infecções. E aí a gente não pode esquecer das torches. O que são as torches mesmo? Que a gente vê na questão do pré-natal, que agora tá na moda. Toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus e HIV, tá? E que agora, nesse manual de 2015, entrou aqui o Z. De que será esse Z? Zika vírus, tá? Todas essas torches são doenças de notificação compulsória. E todas essas torches que são doenças de notificação compulsória, elas causam qual sintoma bem claro para todo mundo? Microcefalia.
A gente pode ter aí junto também a microoftalmia. Eu posso ter aí também retardo. Cegueira e surdez. Partes dela a gente vai conseguir tratar durante a gestação e tem outras que a gente não vai tratar, somente a gente vai monitorar, ok? T de o TO de toxoplasmose, o R de rubéola, C de citomegalovírus e H de HIV e entrou o Z. O que causa menos problema aí na história é o HIV, tá? Que a única coisa que vai fazer é transmitir. Ele normalmente não causa nenhuma dessas consequências aqui, tá? CH citomegalovírus, o C de citomegalovírus e o H de HIV. Deixa eu pegar uma aguinha aqui. Isso. Toxoplasmose, rubéola, o DPEM é o de segurança máxima. É. Então, a gente vai ter aqui a microcefalia, microoftalmia, retardo mental, cegueira e surdez. Essa daqui são os clássicos. Sendo que na toxoplasmose, no caso que é uma das maiores toxes que a gente tem, além da microcefalia com o retardo, eu também tenho presença de calcificação. Tá? Presença de calcificação interventriculares. Dentro do cérebro a gente consegue observar calcificações, tá? Calcificação? Dentro dos ventrículos cerebrais. É bem comum, tá? E aí, a primeira coisa que a gente tem que avaliar é o seguinte... Toda gestação, a gente dentro da gestação, a gente vai fazer duas rotinas de pré-natal. A primeira rotina de pré-natal e a segunda rotina de pré-natal. Na primeira rotina de pré-natal, essa daí não tem aí, tá? É só um bizu que eu tava colocando, porque eu tava fazendo aula de questões e eu percebi que eles foram malvadinhos em uma das questões da última prova da SES Gran Rio de fora do Rio. E eles fizeram a seguinte pergunta pra gente. Dentro da rotina de pré-natal, o pré-natal de baixo risco, ele tem que avaliar a mulher em relação à anemia 2 vezes. Uma no primeiro trimestre, onde eu vou avaliar pela questão dela, mulher, então eu vou avaliar a questão de anemia para tentar diminuir o impacto que essa mulher vai ter de dispneia, da questão do cansaço, do sono excessivo por conta da diminuição dessa quantidade de ferro dentro das hemácias. E lá no finalzinho, a partir da 28ª semana de gestação, a gente vai avaliar de novo, mas a gente não vai mais avaliar ela pelo problema dela estar com anemia para ela, e sim dela estar com anemia para esse feto, tá? Que vai deixar com que esse feto fique bastante esfoliado em função disso, em função dessa anemia. Então, a gente tem 2 oportunidades para repor ferro nessa gestante. Repor ferro é feio, né? Mas é isso mesmo, tá? Porque o manual, ele fala de suplementação de ferro. Vamos trocar a palavra de repor para suplementar. A gente tem 2 oportunidades para suplementar. A primeira,
no primeiro trimestre, que a gente vai fazer a suplementação para diminuir efeitos dela em relação à anemia. E a segunda suplementação que a gente pode fazer o rastreamento com 28 semanas, tá? Que aí, na verdade, eu tô suplementando ferro para esse bebê, tá? E como é que a gente vai fazer isso? Se ela tiver com a hemoglobina acima de 11, ótimo, sem problemas, tá? Então, eu não vou suplementar ferro nela. Ela tem algum tipo de fator de risco? Não. Então, não precisa suplementar. Se ela tá com hemoglobina entre 8 e 11, a gente vai fazer uma avaliação. Ela normalmente vai estar com anemia leve. Então, a gente vai fazer o comprimido de 200 mg de sulfato ferroso e vou avaliar ela depois de 60 dias, tá? Se em 60 dias os níveis dela tiver aumentado, eu mantenho o tratamento por 3 meses. Se não, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que referir essa gestante para o alto risco e aí a gente não vai mais fazer o sulfato ferroso via oral. A gente vai fazer o quê? Que é o Noripurum injetável, que a gente utiliza uma técnica específica. Qual é a técnica específica que a gente faz para poder repor esse ferro nessa gestante que estiver com algum tipo de problema? Técnica em Z. E como é que faz a técnica em Z? Não é desenhando um Z na gestante, né? A gente vai pegar, vai fazer o afastamento, vai segurar a musculatura e vai afastar ou lateralmente ou para baixo. E o músculo que vai fazer o Z. E a gente vai permanecer pinçado e vai introduzir a agulha. A agulha do Noripurum é quase isso, né? Desse tamanho, não vai bater no osso, relaxe se você fizer a técnica corretamente. Você vai introduzir com ele ainda pinçado, vai mantendo pinçado, retirar essa agulha e somente depois que você vai despinçar, tá? Então essa é a técnica em Z que a gente faz aí nessas mulheres que vão fazer o Noripurum injetável. Então, lembrando, para a mulher não virar pré-natal de alto risco, eu tenho que vê-la 2 vezes em relação à anemia. Uma no primeiro, para ela não ter efeito colateral, lá na primeira consulta. E a segunda por volta de 28 semanas. A da primeira consulta, eu vou fazer a avaliação para ela. Com 28 semanas, eu vou fazer a avaliação focada nesse bebezinho, tá bom? Se ela, com 28 semanas, eu fiz 2 meses de sulfato ferroso via oral, não melhorei, direto para pré-natal de alto risco, da mesma forma que se a hemoglobina dela estiver abaixo de 8. Tá? Hemoglobina abaixo de 8, aí eu também vou ter pré-natal de alto risco por conta dessa questão desse fetinho aí que já nascer aí bem fraquinho em função dessa anemia materna, ok? Lembrando que a anemia materna pode levar a uma série de complicações. Eu posso ter um descolamento de placenta por conta de anemia. É raro, mas eu posso ter. Eu posso ter a dispneia por conta da dispneia na gestante por conta dessa anemia, tá? Eu posso ter um ciúr fetal por conta da anemia. O que é um ciúr também, que a gente tem visto aí nas provas? Que está muito relacionado a problemas dessa gestante. O que vai ser esse ciúr? Crescimento intrauterino retardado. Isso pode acontecer naquela gestante adolescente que ela está brigando entre o alimento entre ela e o bebê. Os dois têm um metabolismo alto, os dois precisam do alimento e ela engravidou. Então ela vai brigar com o alimento pelo bebê e esse bebê normalmente faz ciúr, tá? Então, quando eu tenho anemia, quando eu tenho déficits nutricionais, eu posso ter bebês aí com crescimento intrauterino retardado e é por isso que a gente faz a avaliação dessa gestante no pré-natal, ok? E aí a gente entra propriamente dito na parte da aula que fala sobre as doenças obstétricas, com a principal que cai em 90% das provas da CISGRAM Rio, é doença hipertensiva específica da gestação, tá? Então é a DEG, né, que vai ser mais conhecida como pré-eclâmpsia, né? E que a gente vai ter aí vários tipos de hipertensão na gestação.
eu tenho o tipo de hipertensão, onde essa mulher já entra no esquema hipertensa, né? Ela já começa na gravidez hipertensa, e aí vai ser chamado hipertensa crônica ou com doença renal crônica. Eu posso ter a mulher que começou a apresentar esse distúrbio na gestação e que nem sempre vai ter a tríade clássica, porque a tríade clássica de doença hipertensiva específica da gestação, ele envolve 3 coisinhas na DEG. A tríade clássica eu vou ter hipertensão, edema e proteinúria. Essa aí é tranquilo, todo mundo tem, né? 90% das mulheres que fazem DEG fazem a tríade clássica, hipertensão, edema e proteinúria. Porém, eu posso ter hipertensão, só hipertensão, eu posso ter só proteinúria e eu posso ter a hipertensão com a proteinúria, tá? Oi? Doença hipertensiva específica da gestação. Eu posso ter a hipertensão e proteinúria não classificadas, que elas podem ter um momento só hipertensão, outro momento só proteinúria. E eu posso também ter já o maior agravamento desse, que a gente vai ter aí a chamada eclâmpsia. Então, a tríade clássica, sempre que a gente falar de DEG, a gente está falando de pré-eclâmpsia, a gente está falando edema, hipertensão e proteinúria, tá? Quando eu falo de eclâmpsia, eu já estou falando de convulsão, efeitos que já vão apresentar para a parte de encefalopática. E eu ainda tenho o fim da linha, que é o que a gente sempre brinca dizendo que se eu não tratar a DEG, ela faz eclâmpsia. Se eu não tratar a eclâmpsia, eu faço a síndrome de HELP. Tá? Onde a síndrome de HELP literalmente é o fim da linha, já apresentando ali um aumento uma falência hepática, já tendo icterícia, já apresentando todo um processo de hematúria, né? E a gente vai ter aí o processo de falência renal e falência hepática dessa mulher, tá? Então, eu começo com edema mais hipertensão e proteinúria, depois eu faço efeitos relacionados à encefalopatia, onde eu vou ter aí uma dor epigástrica intensa, uma dor em hipocôndrio que vai trazer um desconforto, vai apresentar os escotomas coloridos, esquisitos, e aí eu convulsiono. E aí depois a gente entra no fim da linha aqui, que é a síndrome de HELP. Mas vamos fazer a classificação de maneira adequada. Então, toda vez que eu tiver uma mulher, eu tenho que pensar nos achados dela. Os níveis de PA dela é conhecido e é normal? Ok. Qual é a conduta? Continuar fazendo a avaliação dela dentro de 4 semanas e praticar atividade física, porque a gente sabe que um dos fatores de risco para DEG é o quê? Aumento de peso absurdo, tá? Bem, o nível de PA dela já é conhecido. Ela apresentou um aumento de PA, mas o nível está menos de 140/90. Aí eu vou diminuir esse espaço e vou aumentar a ingestão de água e vou diminuir a ingestão de sal. Por que a gente está falando isso? Não, isso daqui é só o fluxograma, tá tudo escrito aí, mas eu tô só falando em termos para poder facilitar a vida. Por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa saber sempre a pressão da mulher antes da gravidez. Porque o manual, ele fala o seguinte pra gente: normalmente quando a gente apresenta a hipertensão específica da gestação, todo mundo quer que a pressão esteja acima de 140/90, não é isso? Não, não pode ser isso só como critério. Eu preciso conhecer a pressão dela previamente. Se é uma mulher, por exemplo, como essa professora que vos fala, que tinha uma pressão 80/40 normal no início da gravidez. 40 aninhos, uma pressão de 80/40, tranquilinha. Falei, pô, vou passar a gestação suave, né? Não tem fator de risco, faço atividade física, vou passar a gestação suave. Quando passa com 20 semanas, que é o ponto máximo que a gente tem ali para iniciar um quadro de DEG, essa pressão da professora, que era 80, passa a cursar 120/70.
No primeiro momento, eu estava no pré-natal de baixo risco com uma obstetra da rede particular que deixou passar batido. Até o momento que eu comecei a perceber que estava apresentando alguns sinais específicos, que começou o edema. Até aí eu levei tranquilo, porque eu falei, edema, eu, enfermeira, trabalhando todo dia, pode ser posicional, postural. Aí, num determinado momento, passei a prestar um pouco mais atenção no meu corpo e toda vez que eu ia ao banheiro eu percebia um pouquinho de espuma. Eu falei, tá ruim o negócio pro meu lado. Fiz a orientação, falei, não, tá ruim o negócio pro meu lado. Com uma pressão de 120 por 70. Porque o manual, ele fala o seguinte, eu não preciso chegar a 140. Se eu tiver um aumento de 30 milímetros de mercúrio na máxima e 15 milímetros de mercúrio na mínima, já é doença hipertensiva específica da gestação a partir de 20 semanas. Então, eu não precisaria fazer 140 por 90. 80, 90, 100, 110. Com 110 por 55, eu já estaria apresentando hipertensão. Só que aí, nesse meio do caminho, a obstetra pouco experiente deixou passar batido. E evidentemente que eu mudei de obstetra nesse outro do campeonato e fui fazer o acompanhamento com uma obstetra que também era da rede pública, né? Que tinha sido até uma residente que trabalhou comigo, para que ela me fizesse a assistência de maneira correta, né? E aí eu iniciei com a medicação, que foi ótimo, tranquilo, levei até o final, numa boa, até o momento que, no momento do parto lá, realmente a pressão subiu desesperadamente, inclusive chegando a 200 por 130, coisa pouca, e eu não fiz a eclâmpsia antes do parto, eu fiz depois. Eu fiz no pós-parto. E aí, mais uma vez, a gente corrobora com o manual que fala que a gente pode ter a eclâmpsia até 7 dias após o parto. Eu fiz 3 horas depois do parto, né? Com o obstetra achando que eu estava fazendo reação, né? Ah, não, isso é cefaleia por conta da raquidiana. E eu falando, não, isso não é cefaleia em relação à raquidiana, porque eu já estou vendo escotomas, né? Já estou vendo escotomas, já estou ouvindo uma voz me chamando, vá para a luz, e quase que eu fui para a luz mesmo, né? Mais um pouquinho eu fui para a luz. E ninguém acreditou, tá? Não precisa perguntar. Eu não ganhei meu bebê com a minha obstetra. Eu ganhei o bebê num hospital esculhambado, que eu estava passando na porta quando eu senti que Pedro não estava mexendo, estava estranho, aquela criança sempre foi muito arteira. De repente ele parou de mexer, eu dei uma catucada nele, ele não mexia. Eu estava passando no calçadão de uma determinada cidade para comprar umas bungigangas para Pedro e falei, uma maternidade, vou dar uma entradinha, não custa nada. No que eu dei uma entradinha, dali eu só saí 6 dias depois. Porque ali na entradinha que eu dei, eu fiquei, tive neném e fui parar na UTI. Coisa pouca, né? Mas graças a Deus tá aí tudo certo. Exatamente por conta de que eu não estava com hipertensão quando eu entrei, mas ele já estava centralizado. E aí, no que falaram pra mim, olha, seu neném tá centralizado, com 2 circulares de cordão no pescoço, uma circular no pé, e a gente vai se internar, porque se a gente não se internar agora, a gente vai perder você e o neném. Nisso, a minha pressão foi pra 200. Até 7 dias após, o manual fala pra gente que não precisa ser no ato do parto. E por que ele fala isso, que pode ser até 7 dias depois? Porque no manual de 2011, ele falava, no manual de lactação, que a gente poderia utilizar alguns fármacos que poderia estar trabalhando para ajudar a estimular a descida deste colostrum, principalmente em cesáreas. E os fármacos que a gente utilizava, um era metoclopramida, Plasil, que faz reação o quê? Extrapiramidal e aumenta a pressão. E o outro era citocinon spray nasal, que também ajuda na descida do leite e ao mesmo tempo faz o quê? Sobe a pressão arterial. Então, no manual de 2014, eles falam, olha só, se essa mulher teve aumento de 30 milímetros na pressão máxima e 15 milímetros na mínima, tu não pode fazer nenhuma medicação ou outra, porque senão até 7 dias após o parto ela pode apresentar eclâmpsia. Tá?
Então o manual ele é bem agressivo em relação a isso, tá? E aí, eu sempre no alto risco eu tenho que pensar isso. Quanto era a pressão dela antes? Porque é o que era antes que vai servir de parâmetro para mim, tá bom? E não a história dos 140/90 como todo mundo pensa, ok? Da mesma forma o edema. Em toda gestação, em toda consulta de pré-natal a gente tem que fazer o quê? A avaliação de edema. O edema da hipertensão, ele é um edema mole e um edema o quê? Frio. Não é isso? Ele é um edema frio e mole. Então, eu tenho que avaliar a questão do edema na gestante. Só que se em algum momento esse edema ficar de um lado só, apresentar calor, apresentar rubor, e eu tiver com dificuldade de realizar o sinal de Holmes. O que é o sinal de Holmes mesmo? Pé de bailarina, pé de bailarina, pé de pato, né? E que a gente vai avaliar nessa mulher e que se Holmes estiver positivo, a gente não vai conseguir fazer esse movimento de pé de bailarina e pé de pato, e isso vai significar que essa mulher pode estar apresentando tromboflebite ou trombose, e aí o edema não vai ser mais frio, vai ser um edema o quê? Quente, tá? Edema de trombose a gente tem uma perna mais avermelhada, com um aspecto mais brilhoso, com edema, né? E um calor local, tá? Isso normalmente está associado com mulher o quê? Que tem risco de trombose. Mulher obesa, que já iniciou essa gestação obesa. Mulher fumante e que fez uso de anticoncepcional hormonal durante muito tempo. Tá? Então a gente tem aí as 3 classes que vão piorar e que tem o maior risco aí de trombose, ok?